E aí, beleza? Salve, salve! Se você não me conhece, muitíssimo prazer, sou Calvoso, tô por aqui direto e olha só, hoje o papo é pesado, hein, cara? O papo hoje não tá legal não, hein? Porque, vou te falar, hein? É isso mesmo aí que o Fluminense vai apresentar com esses desfalques aí? Ficou legal não, né? Valeu pelo menos pelos 3 pontos ganhos, 2-0 contra o Cuiabá dentro de casa, não fez mais do que obrigação. Mas o futebol que foi apresentado, pelo amor de Deus, hein? Só não vou dizer que foi a pior atuação, porque a gente tem que lembrar aquele jogo lá contra o Fortaleza. Mas a coisa hoje não andou, deixou a galera com uma pulga atrás da orelha, bem preocupada, principalmente porque a gente está vendo uma postura que não está sendo legal. Mas olha só, antes da gente começar a bater esse papo aqui, deixa eu te fazer aquele pedido tradicional para você. Não esquece, meu irmão, de deixar o dedo no like, se inscrever no canal e, obviamente, recomendar para seus amigos. Afinal de contas, você ajuda pra caramba aqui o teu parceiro, o teu companheiro, o teu amigo. E olha só, ajuda demais. E eu vou ficar eternamente grato se você fizer isso por mim. E eu preciso da tua ajuda, hein, meu irmão? Vamos lá, mete bronca aí. Olha só, 5 motivos, hein? Vou destacar 5 motivos para que a gente possa ficar bem preocupado com o que a gente viu. Parece que o Fernando Diniz cismou, encarnou que ele tem que ser, sim, o salvador da pátria, o cara genial que ressuscitou Thiago Santos. É verdade, Thiago Santos já saiu lá do Grêmio de uma forma bem polêmica, a torcida pegando no pé dele, não por acaso, até porque pelo que a gente está vendo aqui no futebol que ele vem apresentando. Repito o que eu falei no vídeo anterior, nada contra a pessoa, o cara é profissional, está fazendo o trabalho dele, mas da mesma forma a gente tem que analisar tecnicamente o que ele está fazendo. Dentro de campo, foi muito, mas muito mal a atuação do Thiago Santos. Entrou no início ali, ainda fez uma jogadinha, jogou, fez um lançamento. Cara, mas a diferença da saída de bola que o Fluminense tem com o André e com o Alexander, agora com a presença ali do Thiago Santos e do Lima, nossa senhora, foi para relembrar aqueles velhos tempos de futebol de truculência, e a torcida tricolor, obviamente, está bem mal acostumada, já se habituou com o que é bom e, obviamente, não curtiu. Então, o primeiro ponto que eu destacaria aí seria a presença do Thiago Santos nesse meio-campo. A saída de bola do Flusão foi péssima. Pela primeira vez, assim, nesse campeonato, olha que eu estou incluindo aí dessa vez até aquela partida trágica contra o Fortaleza, tá? A saída de bola foi muito ruim, jogadores espaçados, lentos, sem vontade, e principalmente quando a bola caía no pé do Thiago Santos, a coisa parecia que desandava, o cara errou passe o tempo todo. Realmente deixou muito a desejar, e isso sim é um motivo incrível para a gente ficar preocupado. Agora, eu pergunto para você, vou passar essa bola para você. Quantos por cento da torcida do Fluminense deve estar aí surpresa com essa atuação, especificamente com a presença do Thiago Santos? Eu acho que nenhuma, né? Ele não é o pior jogador, eu acho que o Fluminense já teve 500 jogadores piores do que ele na sua história, mas não dá para você ficar satisfeito diante do que a gente viu. Atuação muito abaixo, muito aquém, e obviamente, num dia que você não tinha exatamente nem o André e nem o Alexander, fica a pergunta ali, caramba, vai ser assim daqui para frente? Espero que o Diniz tenha sensibilidade, entenda, compreenda que não dá, não tem condição. Seria melhor ele ter posto o Felipe Melo, como a gente falou no início aqui no nosso vídeo de pré-jogo, botava ali o Felipe Melo na frente, eu acho que já melhoraria bastante. Tanto que ele incluiu, durante a partida, botou o David Braz, depois botou o Manuel, aliás, botou o Manuel, depois botou o David Braz, ou seja, tá tentando fazer alguma coisa, mas a situação não ficou legal. Ainda tentou botar o Pirani, o Giovani no lugar do próprio Thiago Santos, e a torcida já perdeu a paciência completamente com esse jogador. Se continuar dessa forma, vai ter sim um destino semelhante ao que teve no Grêmio. Ele tá mal, não tá bem, verdade é essa, mas é aquilo que eu falo sempre: ninguém espera que um cachorro voe. Então é isso, o jogador é o jogador dessa qualidade. Em algum momento o Fernando Diniz precisa escalar esse jogador, mas você tem que entender que é isso que ele vai entregar, é esse tipo de jogo que ele vai entregar. Muito aquém, mas muito abaixo, parecia um outro Fluminense, principalmente no primeiro tempo péssimo, horroroso, não criou nada, meio campo sem criatividade nenhuma, e aí sim, por isso que eu boto bastante dessa ineficácia, principalmente na presença desse jogador nesse meio campo do Fluminense, que olha, deixou muito a desejar, muito a desejar.
Então, eu acho que vale a pena assim, o Fernando Diniz se atentar a esse ponto, não ficar teimando, cismando, que tem muito treinador que tem essa mania. Vou recuperar o jogador, vou ser eleito aqui o gênio da lâmpada porque consegui ressuscitar um jogador. Vou ser elogiado. Diniz, não entra nessa não, porque seu trabalho está sendo brilhante até agora. Mas se você entrar nessa, vai se queimar com parte da torcida e o resultado dentro de campo, a gente já deu para ter uma prévia hoje, diante de um adversário fraquíssimo, que é o Cuiabá. Não sei como é que... Eu acho que esse não é o pior time ali da competição. Tá brigando por essa condição, então eu acho que realmente foi muito abaixo a atuação do Fluminense e especificamente coloco sim na conta do Thiago Santos, que foi muito mal. Espero que um dia ele possa queimar minha língua e da mesma forma que eu fiz com o Ganso, darei a mão à palmatória a ele, tá? Só que, confesso a você que eu acho pouquíssimo provável que isso aconteça. Próximo ponto que a gente viu ali diante do Cuiabá, e aí precisamos ficar sim bem preocupados. Marcelo precisou ficar mais tempo em campo, vocês repararam isso. Marcelo ficou mais tempo em campo, porque já não conta mais com aquele seu substituto de confiança. O Alexander não está presente no elenco e vai ficar um bom tempo aí ausente, a gente sabe disso. E aí, mais uma vez, mais uma crítica que eu faço ao trabalho do Fernando Diniz, crítica pontual, é claro. Ele tem no seu elenco tanto o Esquerdinha, tanto quanto o Jefté. São dois garotos que poderiam ter sido testados nessa partida que valia. Claro que vale 3 pontos como qualquer outra partida, mas é um jogo que a gente sabia que o Fluminense tinha tudo para ganhar tranquilamente, tem uma qualidade técnica muito superior ao adversário. Então, era um jogo para se testar, era um jogo para se começar a pensar esses garotos. Por que não? Vai fazer isso quando? Contra o Flamengo? Quando houver necessidade, quando o elenco estiver realmente desfalcado de peças importantes, aí vai ter que recorrer a eles de qualquer forma. Por que não, Fernandinho? Por que não escalar os garotos? Já sempre que a gente precisou, a gente foi lá, recorreu ao Xerém, e eles deram conta. A maioria dos jogadores que vieram de Xerém deram conta do recado. Por que não testar jogadores para essa posição? Tem o Esquerdinha, tem o Jefté, são jogadores que estão ali para isso. Então, não entendi até agora, confesso a você que não entendi o porquê dessa situação aí de não colocar os garotos para servirem de opção. No meio-campo também tinha o Edinho, jogadores que não foram sequer relacionados. O Edinho ainda foi relacionado, mas o Esquerdinha e o Jefté não foram nem relacionados no banco de reserva. O Esquerdinha estava relacionado no grupo, mas não foi para o banco. Então, realmente não consigo entender qual é o problema de fazer testes com garotos em momentos de jogos que teoricamente são mais tranquilos, e na prática a gente viu que realmente foi. Apesar de que o Fluminense complicou bastante a situação, e aí sim o jogo poderia ter se caminhado para uma trilha que a gente pode dizer preocupante. Outro sinal de alerta aí que eu verifiquei, Arias mais uma vez dando sinal de cansaço. Não é a primeira vez, é um jogador que não tem substituto no elenco, é um jogador que precisa ser preservado sim, e olha, mais uma vez atuou 90 minutos, da mesma forma que o Cano. 90 minutos em campo contra o Cuiabá. Para que Fernando Diniz está fazendo esse tipo de coisa? Qual é a lógica disso? Cara, dá uma segurada no jogador, dá um tempo, vamos esperar que ele estoure, e aí a gente não tem outra peça de reposição. Acho lamentável, sim, é uma política que o Diniz está tomando, mas que eu discordo totalmente, acho muito arriscado, principalmente porque o jogador está, durante a partida, dando sinal. Se fisiologicamente o departamento técnico lá de fisiologia do Fluminense está falando que ele está bem, está garantindo, ok, mas tecnicamente, dentro de campo, a gente está vendo que os sinais do Arias estão começando a aparecer muito cedo na temporada. Vai lembrar que isso aí é a 6ª rodada do campeonato. E o Arias já está dando sinal de cansaço. E vale lembrar, isso aconteceu com ele também no ano passado. Ele começou bem a temporada, teve uma queda, e depois, no final da temporada, ele voltou a crescer. E o Fluminense precisa muito desse jogador que não tem substituto. É um jogador que realmente faria muita falta se estivesse ausente. Então, é um jogador que deve sim ser preservado. Fernando Diniz, mais uma vez, escalou o jogador e manteve em campo por 90 minutos. Problema das laterais. Lateral esquerda a gente não precisa nem falar, né? A gente tem o Marcelo,
que é um jogador acima da média, um jogador que já está cansado, já está com. Essa semana, inclusive, completou 35 anos. Nitidamente, ele não consegue manter o mesmo nível durante toda a partida e está sem substituto, está sem alguém ali que possa cobrir. O Jorge está lesionado, o Alexander, que vinha fazendo essa função também, está lesionado. E mais uma vez, como já falei, não testou o garoto do banco de reservas, tanto o GFT quanto o Esquerdinha. Uma pena que o Fernando Diniz está cismando com isso. E do outro lado a gente tem o Samuel Xavier, que também está lesionado e está jogando no lugar dele o Guga, que é bem abaixo. É um jogador que está ali no bolo, mas... E olha que eu estou falando do Samuel Xavier, que para muitos eu gosto dele, tá? Mas para muitos é o ponto fraco da defesa do Fluminense, o Samuel Xavier. Mesmo assim, a ausência dele está sendo muito sentida, tanto pelo estilo de jogo, que eu acho que é um pouco diferente do Guga. É um jogador que participa bastante da construção das jogadas e consegue estar ali fazendo uma alternância ali no meio campo, que é interessante. Mas estamos sem. Então, essa ausência de um jogador de criação junto ao meio campo, de auxílio, né, na criação dessas jogadas, está fazendo falta. Na lateral esquerda, quando o Marcelo não está, aí a coisa desanda. Então o Fluminense está sentindo muita a falta desses jogadores criativos que participam. Enquanto o Marcelo está em campo, beleza, tá tranquilo. Mas quando o Marcelo cansa, o time cai muito de qualidade. Caiu muito mesmo hoje, sentindo muita falta do Alexander. Então o Fernando Diniz precisa sim procurar um substituto, pelo menos para quebrar o galho, para ter uma possibilidade de que se mantenha o estilo de jogo. Será que manter o Marcelo no meio campo não seria interessante? Puxar o Guga para a esquerda, provavelmente o Samuel Xavier vai voltar, ou testar, como eu venho batendo nessa tecla, testar um dos garotos para que ele possa ter oportunidade de experiência em campo e possa jogar. Vale lembrar, inclusive, que, por exemplo, a gente está sentindo agora a falta incrível do Alexander. Cara, o Alexander tem 17 partidas como profissional. Ou seja, ele começou ontem, ele vestiu a camisa e não sentiu o peso e já está aí, jogador insubstituível. Pô, por que não dá oportunidade para um garoto aí desse também? Pode ser que não renda tanto quanto, ok, beleza, mas se ele tiver caixa, se tiver pinta de jogador, aí vai começar, vai ser fraco no início, vai sentir alguma coisa, vai sentir um peso, mas uma partida como essa contra o Cuiabá seria perfeito para que ele pudesse tá aí pegando essa experiência. Lembrando que os próximos 2 jogos são jogos complicados. No Brasileirão, próximo jogo Botafogo, depois o Corinthians fora. Ou seja, são 2 jogos encardidos, jogos que são jogados. Corinthians fora, precisando muito de recuperação, Botafogo líder do campeonato. Ou seja, é agora que vai testar o garoto? É quando vamos imaginar, bate na madeira aqui, vai que o Marcelo tem algum problema, não possa jogar. E aí, faz o quê? Improvisa o Guga? Vai fazer alguma coisa quebra-galho? Cara, dá uma oportunidade. Vai que amanhã precisa botar o garoto para jogar. Por que não testar em uma partida tão capacitada para esse tipo de jogada? E por último, defesa exposta e Ganso com trabalho redobrado. Vocês perceberam, o Ganso teve uma atuação, ao meu ver, maravilhosa, muito bem. Fez, inclusive, o passe para o primeiro gol, mas daqui a pouco ele vai ter que fazer milagre, porque ele teve que voltar para recompor. Literalmente, o papo que a gente teve de manhã foi o que realmente aconteceu. O Ganso tem que voltar, recompor a jogada no meio de campo, trazer a bola mais para frente, para aí sim fazer a construção de jogada e tentar dar velocidade para o time. O time sentiu muito as ausências hoje, tanto do André quanto do Alexander, e aí o trabalho caiu nas costas do Ganso, que por sorte da torcida do Flusão, que por sorte do time do Tricolor, teve uma excelente atuação, conseguiu inclusive fazer o passe ali, que ajudou, ainda balançou a rede depois no segundo tempo, e aí foi a tranquilidade para a torcida do Fluminense. Mas olha só, não dá para ficar arriscando, não dá para ficar contando o tempo todo com a sorte, com a possibilidade de, uma hora a bola vai entrar. Gente, vão ter jogos complicadíssimos. Próximo jogo aí, Flamengo, jogo duro, jogo encardido, valendo classificação. Vai contar com a sorte? Vai contar com a conspiração dos astros para que tudo dê certo? É correr muito risco. Tudo bem que o Flamengo também está cheio de problema lá, mas cada um que faça a sua parte. Você tem que olhar para o seu lado,
pensar no que pode acontecer e buscar alternativas. Fernando Diniz, mais uma vez, deixou passar essa chance de testar. Já teve uma chance lá contra o Paysandu, teve agora contra o Cuiabá e está dando as costas para as boas oportunidades para testar e conhecer os garotos. Vamos imaginar que ele tivesse testado um garoto desse contra o Paysandu, tivesse ido bem, tivesse sido razoável, botava de novo. Já seriam 2 jogos de experiência. Lembrando que o Alexander tem 17 jogos como profissional. E aí? É tanta coisa assim? Não sei. Se você concorda comigo, diz aí o que você está achando, o que você achou dessa partida, diz a tua nota, quem foi o destaque. Para mim, o melhor em campo foi o Nino. Além de balançar a rede, mostrou tranquilidade, teve que correr o dobro para cobrir as falhas que aconteceram ao longo da partida no sistema defensivo. Quero saber a tua opinião. Deixa aí o teu like, se inscreve no canal e mete comentário aqui. Se você concordou comigo, like. Não concordou, escreve aqui embaixo, que eu quero saber o que você achou da atuação do Tricolor. Tá beleza? Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.